Olá! Neste vídeo a gente começa a estudar o conteúdo da obra A Interpretação dos Sonhos. E o Freud abre o livro dizendo o seguinte: todo sonho é a realização de um desejo. E aí a gente precisa entender, portanto, o que é um desejo. O desejo é aquilo que foi recalcado. O desejo que o Freud está muito especificamente falando é aquilo que eu não suportei e precisei recalcar. Vou dar um exemplo. Voltando àquilo que a gente estava discutindo sobre o caso Elisabeth von R., ela tinha de um lado o desejo de ficar junto ao seu pai, do outro ela tinha o desejo de ficar com o seu pretendente. Ela tinha dois desejos antagônicos. Aliás, se a gente for analisar, esse é o material que vai servir de base também para os 3 ensaios da sexualidade. Mas esse é um assunto que a gente vai tratar um pouco mais lá na frente, só estou aqui deixando vocês com um pouco de curiosidade em relação a este conteúdo. Mas um desses dois vai precisar ser recalcado. Exatamente aquele que for recalcado retorna no sonho. Um outro exemplo que eu vou trazer aqui é do caso Dora, de uma menina de 18 anos que foi levado até Freud com uma série de sintomas e a partir da análise de 2 sonhos da Dora, ele chegou à conclusão que ela estava apaixonada pelo Sr. K, que era um homem casado e que, portanto, seria impossível esta relação de Dora com o Sr. K. Então, este desejo pelo Sr. K é recalcado, retorna no sonho e retorna como sintoma. Como eu falei na introdução, o sonho e o sintoma possuem a mesma estrutura, porque através dos dois eu consigo chegar ao núcleo do recalcado. Então, o que eu chamo de estrutura? Estrutura é: eu consigo deste ponto retornar ao núcleo do recalcado? Sim, então eles têm a mesma estrutura, eles são produzidos da mesma forma. Se você observou, desejo não é, por exemplo, eu gostaria de ir à praia, não tem dinheiro, não vou à praia, gostaria de ir para Miami, não tem dinheiro, não vou a Miami, sonho com Miami. Não se trata disso. Se trata de um tipo de desejo que precisou ser recalcado. Desejo um homem casado, isso é impossível, vou recalcar. Desejo meu cunhado, isso é impossível, vou recalcar. Também esse caso do cunhado pertence ao caso da Elisabeth von R. Então, são exemplos de desejos que não podem se concretizar na realidade, mas eu continuo desejando, então eu ponho isso de lado, recalco. Então, ele precisa ter essa estrutura. Se um sonho é a realização de um desejo, então eles todos deveriam ser bons sonhos, porque eles estão realizando desejos recalcados. Aí você deve estar se perguntando, e o pesadelo? Bom, a questão do pesadelo, ela vai nos levar a um outro conceito, que é o seguinte: imagina que se o desejo foi recalcado, é porque algo o impede de ser realizado. Ou é uma vergonha, desejo meu cunhado, coisa vergonhosa, ou uma impossibilidade, desejo um homem casado, ele nunca vai se separar, então eu recalco, etc, etc. Nesse sentido, uma vez que isso me causa muito sofrimento, porque eu não consigo realizar esse desejo, e portanto eu recalco, chegar ao núcleo do recalcado também é chegar a esse sofrimento. Este desejo contém o sofrimento de não ter sido realizado. Então, cada vez que eu vou chegando perto deste desejo, existe uma coisa que se chama resistência, porque isso causa sofrimento, e é esse sofrimento que eu resisto em tocar. Então, cada vez que eu vou me aproximando deste tipo de desejo, implica que o sonho vai ficando angustiante e vai se tornando um pesadelo, ao ponto da pessoa acordar. Uma vez que eu recalco, isso tem que ficar lá, né? Não é para sair de lá. Então, quando eu vou chegando próximo do núcleo do recalcado, no núcleo do sonho, isso vai gerando angústia. Daí o motivo pelo qual um sonho ele é a realização de um desejo recalcado disfarçado. Ele tem que estar muito bem disfarçado para poder aparecer no sonho. Então, é esta condição
do sonhar, né? O aparelho psíquico ele deixa este conteúdo do recalcado ter algum acesso ao aparelho psíquico, não ficar só lá quietinho, então ele tem algum acesso, pelo menos a parte imaginativa da mente, né? Então ele tem um certo acesso ali aos processos que nós chamaríamos secundários, porque eu estou ciente que estou sonhando, né? Mas sob vigia, né? Então ele tem que vir disfarçado para que ele possa ser realizado sobre uma ótima vigia, né? A gente usa o termo censura no sentido da ditadura ter censurado os jornais, portanto o desejo ele precisa, ele vai tentar ser realizado no aparelho psíquico, no processo secundário, através do sonho, mas ele precisa estar disfarçado. Isso é um tema muito importante, porque a censura é exercida no sonho em função da resistência, que é não ter contato com a dor. Então, a censura e a resistência têm a mesma função, que é evitar a dor daquilo que está junto com o desejo recalcado. Tá? Então, isso é um elemento extremamente importante, que quando a gente pega a via do pesadelo, a gente descobre, né, que um pesadelo é angustiante porque o disfarce começa a cair. Né? O disfarce do sonho ele começa a ruir e começa a ficar muito perceptível a consciência, o núcleo do recalcado. Então, o sujeito é despertado com muita angústia. Então, a gente começa a ter uma aproximação aí já de alguns termos, né? Disfarce, resistência, censura. Disfarce é o retorno do recalcado, ele precisa estar disfarçado para poder ter acesso à motilidade. Resistência é não querer chegar à dor, isso tem a ver com o princípio do prazer, né? Evitar a dor. E censura, né? Aquilo que lembre de alguma forma este conteúdo não pode aparecer. Isso não pode aparecer no sonho, porque isso causa muita angústia. Bom, espero que você tenha gostado deste vídeo. A gente se encontra no próximo, onde nós vamos discutir os materiais que são formados dos sonhos. O objetivo do sonho, a gente já discutiu, é a realização de um desejo. Mas quais são os materiais que são utilizados para a formação do sonho? É no próximo vídeo. Até lá!